Olá, sejam bem-vindos a mais um Ortopedcast. Meu nome é Juliana Pereira Andriani, sou especialista e mestre em ortodontia e hoje eu tô aqui para a gente conversar mais um pouquinho aí sobre os dilemas da vida profissional do odontólogo, enfim, ou do ortodontista ou odontopediatra, né? E hoje a gente vai conversar sobre algo que eu demorei, assim, para poder assimilar na minha vida profissional, que é a importância de não se trabalhar todos os dias. É isso mesmo. Demorei alguns anos para entender que isso não só é importante, mas também se faz necessário, né, ao longo do tempo. Lembrando que esse podcast é um oferecimento da Academia da Odontologia, um portal de cursos online voltados para odontopediatria, e agora também com um braço da academia aí, que é o Orthoped Learning, que é uma plataforma de cursos voltadas para ortodontia e ortopedia na infância. O Orthoped Learning agora passou por uma reestruturação. Antes nós tínhamos um portal dividido somente em módulos, né, para guiar o aluno no conhecimento, mas agora a gente também, além de ter o portal dividido em módulos, nós também temos eles dividido por temas, conteúdos, enfim, para facilitar a busca do usuário. Então, ali tem tudo que você precisa saber para a prática clínica do ortodontista, enfim, quem quer trabalhar com ortodontia e ortopedia na infância, para o odontopediatra ou ortopedista funcional que já trabalha com dispositivos ortodônticos e ortopédicos na infância. Joia? Então vamos lá. Quem não conferiu, acessa a plataforma, dá uma conferida e agora vamos falar um pouquinho sobre a importância de não se trabalhar todos os dias. Bom, confesso que no início da minha carreira, assim, eu sempre associei trabalho com sucesso. A pessoa que trabalhasse muito iria alcançar o sucesso, que eu deveria trabalhar muito. Assim, e isso para o recém-formado é um grande desafio, porque não tem público, né? Então a gente acaba tendo que, para poder aprimorar a nossa prática clínica, a gente acaba tendo que trabalhar em clínicas populares, por exemplo, né? Em trabalhar em consultórios que têm um grande volume de paciente. E isso, ok, não é demérito nenhum. Isso só é cansativo. Eu lembro que eu trabalhava com uma colega. Ela tinha um consultório que atendia, assim, tinha um grande volume de pacientes, eu atendia bastante lá. Isso eu já devia ter já era ortodontista quando eu comecei a trabalhar lá. Então, olha, eu já tinha uns 5 ou 6 anos de formada. Então, não era assim tão recém-formada, né? E eu lembro que ela tirava a sexta-feira, ela não trabalhava na sexta-feira. Eu achava aquilo um absurdo. Eu, assim, na minha medíocre, né, opinião, eu achava um absurdo ela abrir mão de um dia de trabalho para poder fazer outras coisas. Ela ia fazer a unha, o cabelo, enfim. Hoje eu entendo a necessidade dela, naquela época, de tirar um tempo para si. Eu não vou falar aqui especificamente no tempo para você se dedicar a você, né, pessoal? Tempo para fazer academia, enfim, o seu bem-estar, massagem, unha, cabelo, o que quer que seja. Não é isso que eu estou falando. Hoje, então, o que eu vejo em termos de consultório, quem quer realmente empreender e ter o seu consultório, eu acho que é importante parar um período para pensar no seu negócio fora do negócio. Qual é o grande mal, assim, da odontologia? A odontologia, de certa forma, é um trabalho, a capacidade, assim, de alavancar num dentista, por exemplo, de alavancar o teu negócio como dentista, é pequena, porque, de certa forma, tu é limitado à tua capacidade de trabalho. Se estás atendendo, ok, beleza, tu ganha dinheiro. Se tu não estás atendendo, não trabalha, tu não ganha dinheiro. Então, tu pode associar no primeiro momento que dinheiro está associado diretamente à carga de trabalho. E, na verdade, não é assim. É importante a gente parar para olhar para o nosso negócio de uma perspectiva de fora, para entender como o marketing vai funcionar,
qual é o comportamento do paciente quando ele entra na clínica, por onde que ele está passando, qual é a percepção que ele está tendo, onde que eu posso melhorar isso, quais são as outras brechas do nosso negócio que eu não estou conseguindo olhar simplesmente porque eu estou só atendendo o paciente na cadeira. Isso é uma pontinha do iceberg, é aquilo que a gente está vendo, mas por trás a gente tem um negócio funcionando e eu tenho que olhar para esses aspectos. Vou investir em Instagram, vou investir em Facebook ou não, enfim, já antecipo que acho que só fazendo um apêndice aí, não acho essa uma boa estratégia do início de carreira. O investimento ele pode vir, mas ele deve ser, no meu ponto de vista, muito bem ponderado, né? Porque à medida que a gente faz um grande investimento, é difícil, não é tão fácil assim ter o retorno, e à medida que tu faz um grande investimento e vem um grande volume de pacientes, a gente também precisa estar preparado para atender esse paciente, preparado em termos de conhecimento, né? Segurança, prática clínica. Então, no início de carreira, tudo que cresce muito rápido, assim, ele também desmorona rápido. Eu não acredito que o negócio acabe se tornando um negócio sólido ao longo do tempo se ele não respeitar o seu próprio tempo de maturação. Então, o que eu quero dizer aqui para o recém-formado, não se afligir quando não está atendendo todos os dias. Pense nesse tempo como uma oportunidade que você tem para poder cobrir esses gaps assim da sua clínica, do seu consultório, poder tentar enxergar as lacunas que vão fazer você crescer a médio e longo prazo, né? Desde a recepção, desde um formato de trabalho para sua recepcionista, ou mesmo para sua THD, desde planejar melhor o custo, ou entender um pouquinho o imposto. Esses são pontos aí que normalmente a gente não tem. A gente, na faculdade, né? A gente não aprende como gerenciar um negócio. E para isso é preciso parar para pensar nesse negócio. Então, quando eu falo para não atender todos os dias, eu não estou falando para parar, fazer a unha e se preocupar só com você. Não é isso. Apesar de isso também ser importante, né? Autoestima é importante, eu entendo que a pessoa se sentir bem com ela mesma, fazer atividade física, isso é de suma importância, mas eu acredito que isso pode ser organizado dentro da sua agenda do dia. Agora, quando a gente deixa para pensar no nosso negócio só no momento que o paciente faltou, quando a gente deixa, por exemplo, para planejar aí a nossa estratégia de marketing só naquela brecha que o paciente faltou, ou naquele período onde a gente tem um gap ali na agenda, isso não funciona. A gente não tem tempo, a gente deixa para depois e acaba não priorizando isso. E nesse momento que você reserva para estar pensando no seu negócio ou na sua carreira, planejando a sua carreira a médio e longo prazo, faça isso. Não entenda que aquele tempo, eu, por exemplo, tenho a quarta de manhã como um período para estudar. É o período que eu estudo, é o período que eu sento para escrever o blog, é o período que eu paro para pensar no podcast, no que eu vou abordar. A quarta de manhã é um período crucial para mim. Tem outros períodos que eu também não atendo. Às vezes eu não atendo na sexta de manhã, por exemplo, quando eu não estou dando aula, eu não estou em atendimento, normalmente eu não estou em atendimento. Então são períodos que eu paro para me dedicar a isso, aquilo que eu penso a médio e longo prazo, como que eu vou progredir, quais são as ideias de outras áreas que eu posso inserir na odontologia para conseguir alavancar o meu negócio, né? E às vezes eu caio na besteira de agendar paciente nesse período. Assim, a minha agenda, primeiro, que fica toda truncada, aí eu acabo trabalhando direto, assim, vejo que tá muito apertado e começo, não, beleza, vamos abrir a agenda na quarta de manhã. E daqui a pouco, quando eu me deparo, assim, com a minha realidade, eu tô com os meus projetos parados. E os projetos, independente aí do ramo do seu negócio, os projetos a médio e longo prazo é o que realmente vão fazer com que a gente vá subindo, assim, né? Que a gente vá progredindo ao longo do tempo. Quando a gente só se preocupa em atender, a gente só está olhando ali para o atendimento clínico, para o paciente em si na cadeira, a gente está deixando de enxergar o nosso negócio
sob outras perspectivas, que são tão importantes quanto o atendimento em si. Então, o que eu sugiro aí para quem está iniciando a sua carreira é realmente reservar um tempo para pensar na carreira como um todo e nos projetos a médio e longo prazo. E pensando na odontologia, se você pensa em alavancar o seu negócio, em crescer, enfim, é importante pensar em algum meio que saia um pouquinho do atendimento clínico, ou tendo outros parceiros para você trabalhar, ou enfim, ou trabalhando na educação, dentro da odontologia, ou pensando em outras estratégias que possam fazer que eu investindo em algo que possa ser a sua aposentadoria, né? Que possam fazer desse seu negócio perene, né, ao longo do tempo, que ele possa resistir às mazelas do tempo, porque chega um ponto que a gente fica cansado e que a gente quer parar de trabalhar, a gente tem dor nas costas, tem dor na lombar e a gente precisa estar preparado para isso. Então, não deixe de pensar a médio e longo prazo já no início da carreira. Isso é fundamental para o seu progresso ao longo do tempo. E logo, logo chega, tá? Quando a gente menos espera, já se passaram 20 anos de formado e a vida já se foi. Mas é isso aí, o importante é ir pensando isso no nosso dia a dia, né? E não usar esse tempo como uma fuga para fazer outras coisas, e não usar esse tempo aí livre, vamos dizer assim, entre aspas, para acabar preenchendo com outras atividades e deixar aquilo que vai fazer o seu negócio crescer de lado, que a gente acaba se arrependendo depois no futuro. Joia? Bom, o podcast de hoje era sobre isso, sobre a importância de não atender todos os dias, isso quer dizer não trabalhar isso não quer dizer não trabalhar todos os dias, né? Espero que essa reflexão aí faça sentido aí para você e quem sabe possa causar aí alguma mudança na sua agenda e na sua prática clínica. Um grande abraço para todos vocês, bons estudos e até semana que vem.